Olá, alunos e alunas. Bem-vindos a mais uma aula de ciência. Que bom estar aqui com vocês. Estamos aí já, com mais uma semana e a aula de ciência hoje promete muita coisa interessante. Então, vai lá, pega logo aí um papel, uma caneta, porque se for necessário, você vai anotar algumas coisas. Certo, pessoal? Também estou trazendo para vocês uma curiosidade. É muito interessante que vocês prestem atenção, porque eu tenho hoje uma curiosidade aí para vocês tentarem descobrir. Então, eu vou dar algumas dicas. Então, a nossa aula é de ciência e eu gostaria de dizer a vocês, que vocês logo, logo vão poder baixar, um aplicativo para poder participar, assistir a nossa aula ao vivo, pessoal. É muito interessante esse momento ao vivo. Daqui a pouco eu vou conversar sobre isso. E também vocês podem assistir a aula depois. Estão no horário da manhã na escola e vocês vão poder assistir pelo YouTube. E lá no YouTube também tem um chat, onde vocês vão poder colocar as dúvidas de vocês e vocês vão poder colocar também questionamentos e também contribuições. Aqui nós também contamos, com a questão aí, olha, de Libras, para que todos vocês possam, participar da nossa aula, compreender isso que a gente está falando. Então, logo, logo, a gente vai colocar aqui 2 QR Codes que vocês vão poder baixar. Então, assim que vocês estiverem na turma correta, vocês vão receber aí as orientações de como entrar na nossa aula ao vivo. Ok, pessoal? Vamos seguir. Nas nossas aulas, eu trouxe aí para vocês algumas dicas. O que vai acontecer e o que é que vocês precisam fazer. Vocês devem perceber que esse nosso momento aqui é parecido com o do 5º ano. Vão ver algumas modificações, porque vocês vão ver muitos professores. Mas as orientações para participar do chat, para assistir às aulas, para ter atenção, é como no 5º ano. Não tem muita coisa diferente não, pessoal. Então, quais são as dicas que eu vou dar a vocês do que vai acontecer nas nossas aulas? Prestem atenção e acompanhem a leitura aí comigo. Sempre acompanhando a leitura, viu, pessoal? Então, nos nossos encontros, teremos a apresentação do tema de cada trilha, mão na massa, construções orientadas. Então, quando tiver aí mão na massa, a gente vai pedir material com antecedência para que vocês possam estar com o material aí e fazer ao mesmo tempo aqui com a gente. Quais são outras orientações das nossas aulas? A demonstração de experiência. Então, às vezes eu vou fazer experimento aqui, vocês vão observar e sempre vamos estar com materiais que vocês poderão ter em casa. Juntar esse material e ir lá e levar para a escola presencial, dizer ao professor que vocês vão demonstrar, que vocês assistiram à aula e que podem apresentá-la na escola. E, por fim, que as nossas aulas, a maioria das vezes, acontece aqui nesse estúdio. Mas vamos ter alguns momentos fora do estúdio, onde a gente vai fazer entrevista, onde vamos fazer visitas, para que vocês também conheçam que muita coisa aqui, muitos lugares incríveis vão servir aqui para nossas aulas. O que é que eu tenho mais? Que é agora que a gente espera de vocês. Então, vocês, alunos, são convidados a interagir no chat, a identificar, a expor suas dúvidas, a responder questionamento e a realizar e organizar pedidos na aula. Eu vou chamar a professora Cláudia, que já está aqui conosco, ela vai se apresentar e vai dizer também o que é que a gente espera, não é, professora Cláudia? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, não é? Mais uma aula de ciências. Então, o que queremos de vocês é uma grande participação no nosso chat, participação nas nossas aulas, que vocês leiam as trilhas, vejam as atividades propostas nas nossas aulas, vocês interajam conosco para que nossas aulas sejam mais interativas, para que vocês possam mais participar, adquirir mais conhecimento. Então, esse é o grande objetivo de nossos professores, garantir a vocês uma boa aprendizagem, para que vocês sejam sempre alunos que procurem mais, aprender mais e adquiram mais conhecimento, para assim vocês terem também um futuro melhor, tá certo? Obrigada, professora Cláudia. Então, vocês estão vendo também,
que sempre vamos estar aqui em dupla. Eu e a professora Cláudia trazendo algumas orientações para vocês, informações. Mas outra coisa bem interessante da nossa aula, que nós vamos sempre estar vendo cada mês quais são as campanhas em relação à saúde. É muito importante a gente falar dessas campanhas para que vocês também comentem em casa, comentem na família. Então, em fevereiro, nós estamos aí com 2 cores, o laranja e o lilás. O laranja em combate à leucemia e o lilás a conscientização e a prevenção ao lúpus, à fibromialgia e ao mal de Alzheimer. Durante as nossas aulas, durante todo esse mês de fevereiro, nós vamos conversar a respeito disso aí, né? Em relação aí ao combate à leucemia, a questão aí de um tipo de câncer que ataca aí o nosso sangue, e é muito importante que vocês fiquem sabendo, né? Além de conhecer, vocês vão poder também falar para outras pessoas. A conscientização, a prevenção aí do lúpus, da fibromialgia e do mal de Alzheimer, a gente vai conversar também durante as nossas aulas. Então, hoje eu estou abrindo aí o mês de fevereiro, mas em outras aulas nós vamos conversar mais a respeito dessas doenças. Vamos continuar. Estamos aí numa campanha muito legal, é a campanha da vacinação. E aí, você já se vacinou contra a Covid-19? É esse questionamento que nós queremos fazer. Então, a minha pergunta é, você já? Se não, conversa aí com a família, que é o que eu vou trazer aqui agora, ó, e para poder rapidinho, né, tomar essa vacina. Porque a pandemia, gente, não acabou. Cuide e se cuide. No momento que a gente está com esse cuidado, né, a questão da máscara, lavar as mãos, o distanciamento e principalmente a vacinação. É a vacinação que vai garantir, junto com esses outros cuidados, que a gente manda essa doença para bem distante da gente. E é importante também saber a respeito do protocolo de isolamento, né? Então, existe aí pessoas que não apresentam sintomas, mas que testaram positivo. Então, existe aí a questão do cuidado. Vai ter que ficar, né, 7 dias, mais um dia, ou seja, 24 horas, para poder aí estar em contato com outras pessoas, né? E a questão aí quando dá positivo. Se deu negativo, então convive aí, vai para a escola, mas sempre garantindo aí o distanciamento, o uso de máscara. Agora, é importante também saber que se tem alguém que testou positivo em casa, é importante que os outros, né, que toda a família procure, para poder ter o cuidado e para principalmente ficar em casa. Mas temos mais informações a respeito da vacina. Então, todo mundo, eu acredito que já sabe, que é só pegar o aplicativo, né, do Conecta Recife e agendar. Mas aí vem um questionamento. Tá, professora, e eu que não tenho celular? E a minha vizinha que não tem o celular? Né? O que é que ela faz para agendar? Então, existe aí, né, foi pensado nisso também. A gente sabe que muita gente tem, mas tem também muitas famílias que não estão com celular, que não tem, às vezes tem um celular, mas está com problema, quebrou. E agora, como fazer aí essa vacina? Como é que a gente vai agendar? E eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar essa dica aí para a gente de como procurar, né, agendar quando a gente não tem o celular. Bem, gente, nós dispomos, né, das unidades de saúde da família, então procure a unidade de saúde da família mais próxima de sua residência, que você normalmente se consulta, leve um comprovante de residência no nome do seu pai, da sua mãe, qualquer comprovante de residência que comprove realmente que você mora naquele local, documento com foto da criança e da mãe, não é? E aí você vai ser realmente cadastrado para poder se vacinar. E nós estamos já dizendo que é muito importante essa vacina, que está em um alerta aí para as crianças já de 5 a 11 anos que já podem se vacinar. Vimos que ela foi erradicada, normalmente está atingindo mais crianças que não são vacinadas. Então, o nosso alerta, a volta do ano letivo, então vamos nos vacinar e mandar esse vírus embora, viu, pessoal? É muito importante, a internet não vai interferir. Hoje já procurar os postos de saúde. Pois é, pessoal, isso mesmo, professora Cláudia. E a gente sabe aí, olha, o que a gente está falando é o que todos, né, os cientistas, os estudiosos estão dizendo para a gente. A vacina salva vidas. E nós, desde muito pequenininho, já estamos acostumados com a vacina.
realmente é uma picadinha, não é? É uma furadinha que dói um pouquinho. Não vou dizer a vocês que não dói, dói um pouquinho, mas ela é muito importante. Então, vamos aí entrar nessa campanha. E você que já se vacinou, manda aí o pessoal da família que não se vacinou ainda, fala da importância, ok? E agora, pessoal, nós vamos aí para a nossa trilha da primeira semana, não é? Que nós não tivemos essa aula na segunda-feira passada, que na segunda-feira nós fizemos, não foi? Aquela brincadeira de volta, explicando o que é a nossa escola. Então, é bem importante aí agora a gente começar o nosso tema. E a gente vai conversar hoje sobre a questão aí, e eu trouxe para vocês uma caixa. E durante a aula eu vou dar algumas dicas e vocês vão descobrir o que é que tem dentro dessa caixa. Eu já vou começar com a primeira dica. Dentro dessa caixa tem uma representação da grande casa, não é? Que cabe todo mundo dentro, que cabe todos os seres vivos dentro, que cabe muita coisa dentro dessa representação. Não é realmente, é uma representação, tá certo? Então fica atento e vai pensando aí e vai conversando o que é que será que tem dentro dessa caixa que a professora deu aí como dica, que é a grande casa. A casa que cabe todo mundo dentro. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a conversar sobre astronomia. Vocês sabem, pessoal, o que é astronomia? Já estudaram sobre astronomia? Vejam que eu coloquei aí, né, uma luneta, um céu aí estrelado, uma característica que parece ser a noite, não é isso? A gente vai começar a conversar sobre astronomia. Vamos ver o que eu trouxe mais a respeito da astronomia. Gente, a astronomia em grego significa lei das estrelas. Então vejam, então lá na Grécia, há muitos e muitos anos atrás, então eles tinham só a percepção desses pontinhos luminosos, a que chamaram de estrela. E aí dizia que a astronomia estudava aí essa questão, as leis das estrelas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas para a gente falar de astronomia, vem aí uma outra palavra, que às vezes as pessoas confundem. Astronomia com astrologia. A astronomia é uma coisa e a astrologia é outra. Vejam que interessante. Então, a astronomia, ela estuda e explica as leis da natureza, os fenômenos que acontecem no céu, no universo, não é? Então, essa astronomia, ela é uma ciência. Ela é estudada, ela é provada, não é? Então, existe aí uma série de informações e os astrônomos, né, são essas pessoas que fazem esse tipo de estudo. Já a astrologia está ligado mais a essa questão aí, olha, do horóscopo, né, dos mapas astral. Então, vejam aí que essa astrologia, né, trabalha aí com a questão dos signos. Então, não é uma ciência, né? Ela está demonstrando aí para a gente uma série de informações e leituras que o homem faz a partir do comportamento dos astros. Mas essa questão aí é muito importante que vocês saibam a diferença, ok? Então, vamos lá. A gente conversou sobre astronomia, mas a gente quer dizer a vocês que o homem sempre teve curiosidade em relação ao céu. Desde o homem primitivo, né? Os primeiros observadores do céu contemplavam o céu e ficavam maravilhados, e mais ainda, curioso, querendo chegar lá e querendo descobrir o que é que cada astro representava para ele. Essa questão do dia, da noite. Imagine o primeiro homem que observou um cometa, que observou uma estrela cadente, né? Que a gente vai ver depois que a estrela cadente não é uma estrela, e sim um asteroide. Então, vejam quantas coisas o homem começa, não é, a observar a questão do céu. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dizer para a gente também o que é que, professora Cláudia, você gostaria de falar a respeito desses primeiros homens, né, que contemplavam o céu e que nós ainda estamos aqui contemplando, observando. Bem, professora, desde os primeiros homens, a curiosidade deles era imensa de observar o céu, o que realmente, que curiosidade tinha, que questão científica tinha.
Então, eles, assim, quando eles descobriram o que eles poderiam ver, eles já transformavam os astros em perfeitas divindades. Eles já tinham uma perfeita adoração pela lua, pelo sol, e começaram a ter uma certa adoração. E também procurar descobrir muitas coisas, só que eles não tinham os equipamentos necessários para que eles pudessem confirmar como nós temos hoje, não é, professor? E essa curiosidade nossa, ela deve perdurar sempre, porque a cada dia o nosso universo ele precisa ser mais descoberto, mais pesquisados. E é muito lindo quando nós paramos para observar o céu, quando tivermos a oportunidade, tanto do dia como da noite. Às vezes temos esse céu tão lindo e não paramos nenhum momento para observar. Mas os cientistas, eles sempre estão ligados e com grandes equipamentos, né, professora? Para observar novas descobertas. Isso mesmo, professora Cláudia. Muito obrigada aí pela contribuição. Eu acredito que vocês ficaram ligadinhos na fala da professora Cláudia. Eu trouxe agora para vocês, né, o conceito, o que é realmente astronomia. E olha aí, gente, e mais uma vez eu chamo vocês para ler comigo. Então, quando tiver aí a tela bem grande, é hora de vocês lerem comigo. Acompanhe a leitura. A astronomia é a ciência que estuda o universo. Né? E o que é que tem nesse universo? Galáxias, estrelas, planetas e vários fenômenos. Então, esse seria aí uma definição bem simples para a gente começar sobre a astronomia. Então, vamos continuar. Então, aqui, como a professora Cláudia disse, vamos começar a contemplar, gente, a observar o céu. Então, a gente nota uma nuvem diferente, né? A gente nota uma posição do sol. E à noite a gente vai ver aí a questão das estrelas. Será que elas estão sempre no mesmo lugar? Quais são os dias que a gente consegue ver melhor? Então, aí, com essa imagem, eu gostaria de convidar vocês a observarem mais o céu. Mas vamos continuar. Vocês sabiam, né, que há milhares de anos atrás, as civilizações associavam os astros celestes a deuses e lendas? Então, é bem interessante. Então, o homem, né, das civilizações lá do passado começava a observar o céu e desse céu, desses formados aí das constelações, eles associavam a deuses. E aí eles começaram a ver que existiam deuses, né, que faziam barulhos, os estrondos, né, os raios, no caso aí os relâmpagos. Então vejam aí que eles sempre estavam associando a questão de lendas, né, ou deuses, como é o caso da nossa Via Láctea, né, que eles viram aquela mancha esbranquiçada, compararam aí também a questão do leite e começaram a dar nomes aí e a criar uma lenda, né? Dizer aí como foi que esse leite chegou. É uma curiosidade aí que eu deixo para vocês. Vamos pesquisar, pessoal, por que o nome Via Láctea? E dentro da pesquisa de vocês, procurem saber se tem alguma lenda. Eu acredito aí que no material de vocês tem uma pista. Não esqueçam de ler e de discutir lá na escola de vocês, com os colegas e com o seu professor. O que é que nós temos mais? Então, no passado, eles associavam a deuses e lendas. E com o passar do tempo, né, esse céu, ele começou a trazer informações, né, dos dias e das noites, das estações do ano, né, da questão aí de uma série de outros fatores. A construção e a descoberta, a montagem de equipamentos. Então, estudar o céu trouxe para o homem muitos benefícios, né? Muitas informações e também desvendando algumas coisas através desse homem que acompanhava, que no verão ele tinha aí o período de sol mais intenso, que no inverno ele teria um maior número de chuvas, e aí o homem também começou a questão da agricultura, vou esperar para plantar em tal período, porque vai ter chuva. Vamos nos preparar para a colheita, vamos nos preparar para isso e aquilo, em relação aí ao que o universo, né, estava dando para a gente de informação e continua dando. Então, a questão aí da astronomia, a gente vai ver, né, bem interessante, que ela é fundamental para o desenvolvimento tecnológico. Muitas e muitas invenções, né, que foram aí para facilitar o estudo, a compreensão, a desvendar os mistérios do céu, são utilizados no nosso dia a dia. Então, a questão aí do desenvolvimento tecnológico, a astronomia, ela facilitou bastante, ela favoreceu essas descobertas, né? E que eu estou dizendo a vocês que nós usamos também no nosso dia a dia.
Porém, a gente sabe que estudar o céu pode trazer muitas informações. Olha o que eu estou trazendo para vocês aí. Estudar os astros, né, e seus fenômenos é muito importante para descobrir a origem do universo, a origem do nosso sistema solar, a formação do nosso planeta e até mesmo a questão aí da vida, né? A vida não só a humana, mas de todos os seres vivos. Como é que essa vida se formou, segundo aí as informações científicas? Então, é importante a gente ir dar uma olhadinha que essa contribuição para poder imaginar como aconteceu é através aí do estudo dos astros. O que é que nós temos mais? Saindo aí, a gente vai agora para o nosso sistema, o sistema solar. Então, é bem interessante a gente saber que muitos anos atrás, o homem achava que a Terra era o centro. Então, achava que, assim, isso só existe essa parte, então somos nós e algumas coisas em volta. E aí, com o passar do tempo, o desenvolvimento dos equipamentos e muito estudo, descobriu que no nosso sistema solar, quem está no centro, né, como o próprio nome diz, é a questão aí do planeta Terra. E aí a gente vai ver um pouquinho que cada um desses planetas tem um caminho. Esse risquinho que a gente está vendo aí, ele é imaginário, mas cada um tem a sua rota. E é importante que eles mantenham. Até agora eles estão, cada um no seu caminho, não estão saindo, porque senão colidiam, se chocar. Então, o que é que nós temos, né? Vamos ver aí, e eu vou convidar vocês aí mais uma vez aí a leitura, ó. O sistema solar é um conjunto formado por 8 planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides, meteoros, meteoritos, cometas, planetas que giram ao redor do Sol. Então, a gente está vendo aí que o nosso sistema solar tem muita coisa, né? Não é só apenas os planetas. Então, a gente vai ver que tem muito mais. Então, o que é que nós vamos falar agora? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre essa classificação dos planetas. Vocês sabiam que existem planetas que são rochosos, como é o caso do planeta Terra, mas tem planeta também que são gasosos? Olha o que eu trouxe como informação. Existem planetas de maior densidade, né, e planetas de baixa densidade, sendo classificados por planetas rochosos e planetas gasosos. Os planetas que estão mais próximos do Sol, né, são os planetas rochosos. E os que estão mais distantes são gasosos. Ou seja, explorar um planeta gasoso é só através de dar voltas, não tem como pousar, né, diferente do planeta. Aí, a questão de Mercúrio, de Vênus, de Terra e de Marte. Então, vocês vão ver também que os planetas gasosos eles são maiores e também estão mais distantes do Sol. Vou dar mais uma dica em relação àquela caixa. Eu disse para vocês que o que tem dentro é a representação de uma grande casa, onde cabe todos os seres vivos dentro, onde cabem os elementos da natureza, como a água, o solo, né? Em volta dele eu vou encontrar o ar. Será que com essa dica você já tem condições de responder? Mas vamos continuar. O que é que nós temos mais a respeito de planetas? Aqui nós vimos a classificação. Agora nós vamos ver as características. Então, os planetas, eles têm características. Algumas características em comum, como é o que eu coloquei agora dos rochosos e dos gasosos, mas existem também características que são específicas de cada um dos planetas. E aí eu convido vocês a lerem comigo aqui. As características dos planetas do sistema solar variam conforme seu processo de formação e seu distanciamento do Sol. Então, é muito importante saber como é que ele se formou e qual a posição que ele está em relação ao Sol. Portanto, distingue-se na composição, no tamanho, na localização, na temperatura e também na presença ou não de satélite. No nosso caso, né, nós temos aí a Lua como nosso satélite. E vocês vão descobrir, através da leitura lá do texto de vocês, que existem planetas com muitos, né, muitos satélites. E existem outros que não têm. Então, é importante também vocês descobrirem aí, através da leitura,
essas curiosidades a respeito das características dos planetas. O que é que nós temos mais? Ui, já fui correndo aqui. O que é que nós temos mais? Temos aqui, né, o que é que tem dentro da caixa. O que tem dentro dessa caixa, que eu vou colocar aqui para vocês agora, eu já dei a dica que é a grande casa, que é onde nós estamos, né? E aí eu vou colocar para vocês que o que tem dentro da caixa, a representação, vai estar, vejam, estava presente em um momento aí da minha explicação. Apareceram várias vezes na tela. Será que vocês já têm condições de dizer quem é? Será que essa representação ficou fácil? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vou colocar aqui para vocês. Quem está dentro da caixa é o planeta Terra. E na próxima aula nós vamos conversar a respeito dela. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir, né? E eu volto fazendo aí uma revisão rapidinho da nossa aula. Bem, pessoal, muito obrigada por assistir a nossa aula. Divulguem com os coleguinhas de vocês, que nós já estamos na nossa telinha. Então, sempre estudar, rever a trilha e prestar bastante atenção. E chama a tua família também para assistir a nossa aula, tá certo? Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Rapidinho, pessoal. Eu vou mostrar aqui a vocês, né? O que nós vimos na aula de hoje. Vou colocar aí a tela bem grande para vocês acompanharem. Então, a gente conversou sobre astronomia, falei um pouquinho sobre a civilização, as antigas civilizações e os astros. Falei do sistema solar, da classificação que eu trouxe foi só rochosos e gasosos. E das características que dependem se ela está próxima ou distante do Sol. Trouxe também para vocês alguns informes, como as orientações para a aula, né? O fevereiro laranja e rosa, informações sobre a vacina que a gente não pode esquecer. E a outra dica é para dizer a vocês que, pessoal, lê o texto, assiste aos vídeos, presta atenção na aula lá do seu professor, né? E diz ao seu professor que você está assistindo a nossa aula, que está participando e dá aí para os colegas algumas curiosidades e incentiva a vir assistir. Então, tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.